O conflito imortal, a batalha sem fim entre Irã e Israel. A noite parecia silenciosa, mas no Oriente Médio, a tensão era palpável. No dia 1º de outubro de 2024, o Irã desencadeou o maior ataque com mísseis de sua história contra Israel. Mais de 180 mísseis balísticos foram lançados em um único golpe, como uma flecha certeira atravessando a noite. A ameaça era clara e devastadora. Esse ataque, que parecia ser uma resposta aos ataques israelenses no Líbano, não era apenas um ato de vingança. Era um sinal de que o conflito que há décadas assola o Oriente Médio estava longe de encontrar uma solução. Para entender a magnitude dessa batalha, é preciso voltar no tempo, mais precisamente em 1948, quando o Estado de Israel foi fundado pelas Nações Unidas. Naquela época, o Irã, sob o comando do Shah Mohammad Reza Pahlavi, era uma monarquia que ainda se via como parte do Ocidente. O Shah, um governante progressista para os padrões da época, acreditava na modernização do Irã e na sua aproximação com as potências europeias e os Estados Unidos. Ele era o segundo país muçulmano a reconhecer Israel como uma nação independente, algo que parecia impensável para muitos ao redor do mundo. Israel e Irã, em seus primeiros anos, tornaram-se aliados estratégicos, cooperando em áreas como comércio e até mesmo em questões militares. Durante quase 3 décadas, essa relação floresceu. Israel e Irã compartilharam interesses, ajudaram-se em várias frentes, e, no plano militar, até trabalharam juntos para aprimorar suas capacidades. Era uma amizade silenciosa, mas forte. No entanto, o vento da história estava prestes a mudar de forma abrupta. A Revolução Iraniana de 1979 foi o ponto de inflexão. O que parecia ser uma mudança política local transformou-se em um cataclismo geopolítico de proporções épicas. A revolução derrubou o regime secular do Shah e estabeleceu uma república islâmica sob o comando do Ayatollah Ruhollah Khomeini. O Irã, que até então havia se alinhado com o Ocidente, virou as costas para os Estados Unidos e para a Europa. E, ao fazer isso, o país rompeu suas relações com Israel, tratando o Estado judeu não mais como um aliado, mas como um inimigo a ser destruído. Khomeini via Israel não apenas como um problema político, mas como um símbolo do imperialismo ocidental enraizado no coração do mundo muçulmano. Foi o início de uma virada radical na política iraniana. Em vez de buscar a cooperação com o Ocidente, o Irã começou a se posicionar como líder da resistência muçulmana contra o que considerava ser a opressão israelense e ocidental. Essa ideologia não só rejeitava Israel, mas também qualquer aproximação com os Estados Unidos, passando a abraçar uma postura de hostilidade aberta e declarada. A rivalidade com Israel se intensificou ainda mais nos anos seguintes, à medida que o regime iraniano começou a apoiar grupos militantes em toda a região. Um dos primeiros e mais notáveis grupos apoiados por Teherã foi o Hezbollah, no Líbano. Essa milícia, agora um dos maiores e mais formidáveis adversários de Israel no campo de batalha, surgiu como um braço armado do Irã no Líbano, com o intuito de enfrentar diretamente a presença israelense e os interesses do Ocidente na região. Simultaneamente, o Irã começou a financiar e apoiar outros grupos na Palestina, sendo o Hamas o principal aliado. Para o Irã, a causa palestina era uma excelente oportunidade para expandir sua influência na região, ao mesmo tempo em que se posicionava como líder no mundo muçulmano. A luta contra Israel tornou-se um símbolo de resistência à opressão imperialista, e o Irã, com seu regime teocrático, tornou-se o defensor dos fracos, o grande protetor dos povos muçulmanos. Porém, o que parecia uma estratégia legítima de resistência também estava alimentando a violência e o caos na região. A rivalidade entre Irã e Israel não se limitava apenas à política militar. Ela também refletia um choque religioso profundo entre duas das maiores seitas do Islã, o xiismo e o sunismo. O Irã, sendo um país de maioria xiita, começou a competir com a Arábia Saudita, a maior potência sunita do mundo, pela liderança no mundo muçulmano. Essa rivalidade religiosa ajudou a fomentar ainda mais os conflitos na região, pois tanto o Irã quanto a Arábia Saudita buscavam alianças com outros países e grupos para consolidar seu poder e influência. E então, o programa nuclear iraniano se tornou um dos maiores pontos de tensão na relação entre os dois países. O Irã insistia que sua busca pela tecnologia nuclear tinha fins pacíficos, mas Israel e o resto da comunidade internacional estavam céticos. Para Israel, um Irã com capacidade nuclear seria uma ameaça existencial direta. E, em resposta a essa ameaça percebida, Israel começou a tomar medidas drásticas para sabotar o programa nuclear iraniano, utilizando espionagem, ataques cibernéticos e até operações militares secretas. Em 2023, o grupo Hamas, apoiado pelo Irã, lançou uma série de ataques violentos contra Israel, exacerbando ainda mais a já frágil situação no Oriente Médio. A partir daí, a escalada entre os dois países se tornou ainda mais evidente. O Irã, por sua vez, continuava a reforçar seu apoio a grupos como o Hamas, o Hezbollah e até mesmo os Hutis no Iêmen, buscando garantir sua presença militar e política na região. O ataque com mísseis em outubro de 2024 não foi uma surpresa para muitos, mas representou um novo marco na história da rivalidade entre Irã e Israel. O lançamento dos 180 mísseis balísticos não apenas foi uma demonstração de força do Irã, mas também um sinal de que as tensões entre os dois países estavam prestes a se intensificar ainda mais. O Irã não estava mais disposto a esconder sua raiva ou disfarçar seus sentimentos.
O golpe foi pesado, e a resposta de Israel seria inevitável. O ciclo de ataque e retaliação entre esses dois gigantes do Oriente Médio parecia não ter fim. Por décadas, eles haviam travado batalhas nas sombras, realizando operações secretas, sabotagem e até assassinatos, mas sempre evitando um confronto direto. Contudo, a chegada de 2024 trouxe uma mudança definitiva para essa dinâmica. O mundo, já saturado de violência e instabilidade no Oriente Médio, observava com preocupação os próximos passos dessa Guerra Fria que parecia estar se tornando quente demais para ser controlada. Enquanto o mundo observava em silêncio, as perguntas pairavam no ar. Será que o Oriente Médio continuará sendo o cenário de uma guerra imortal entre Irã e Israel? Ou algum dia os dois países encontrarão uma forma de coexistir? Será que as potências globais, os Estados Unidos e a Rússia, se envolverão mais diretamente, ou a região continuará a se afundar em um ciclo de violência e retaliação? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: o conflito entre Irã e Israel não é apenas sobre território, religiões ou políticas. É uma luta pelo controle da narrativa, pela liderança e pela sobrevivência em um dos lugares mais voláteis e sensíveis do planeta. A guerra, que começou em 1948 com o simples reconhecimento de Israel, se transformou em um confronto de gerações, uma batalha imortal com consequências que poderão ressoar por muito mais tempo do que qualquer um imagina.